Ok. Tudo beleza. Aqui. Nome. Tudo certo. Muito bem. Então, vamos iniciar aqui a atividade de hoje. Hoje é dia 5 de outubro de 2021. Nós estamos iniciando aqui a nossa aula de introdução à geometria diferencial, onde vamos falar sobre as fórmulas de Frenet para as curvas no espaço. As fórmulas de Frenet, elas desempenham um papel semelhante às curvas no plano, onde a gente vai ter três vetores que vão desempenhar o papel de uma base ortonormal para as curvas no espaço. No caso das curvas no plano, a base ortonormal é formada por dois vetores, ou seja, o vetor tangente e o vetor normal a uma curva plana. No caso de uma curva no espaço, nós vamos ter o vetor tangente, o vetor normal e o vetor binormal à curva. Esses três vetores vão formar um triedro, né, de vetores ortonormais que vão formar uma base ortonormal para os vetores no espaço. Essa base é semelhante à base canônica do R3, formada pelos vetores I, J e K, que nós estamos vendo aqui na representação do GeoGebra 3D, que é um software livre, né, página aberta na internet, basta a gente entrar ali no projeto geogebra.org/3D, inclusive é possível a gente fazer o cadastro, né, como usuário, como participante do projeto, e uma vez que a gente se cadastre, eu estou cadastrado, eu faço o login aqui para utilizar o programa de GeoGebra 3D, eles chamam de GeoGebra Calculadora 3D. A gente pode, então, sendo o usuário cadastrado, a gente pode compartilhar, né, esses gráficos. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, transportar esse gráfico para um texto, né? Por exemplo, vamos abrir um arquivo Word aqui.
a gente vai ter condições de transportar, né, este gráfico lá para aquele arquivo. Vou pegar um arquivo aqui, documento em branco. Então, vejam, por exemplo, aqui, ó, eu posso, né, compartilhar aqui, ó. Vou dar um nome aqui, base ortonormal. Ó, exportar imagem, copiar para a área de transferência, que eu posso, né, transportar para cá. Isso é bem interessante, esse recurso, né, porque quando a gente quer fazer um trabalho, uma apresentação, né, mostrar vetores no espaço, tem esse recurso, né, do GeoGebra 3D, que às vezes a mão livre é mais difícil, né? E nessa situação que a gente está trabalhando, né? Vocês como alunos que às vezes têm que fazer alguma apresentação de alguma atividade, é interessante usar o recurso então do GeoGebra 3D, assim como o GeoGebra no plano também pode ser usado, né? E também aqui, né, a gente tem a opção ao compartilhar, a gente pode até compartilhar o link, ó, o link aqui. Então, eu posso, esse link fica salvo, né? Eu posso referenciar o link também. Muito bem. Então, essa é a ideia geométrica, né? Qual é a diferença que vai ter no caso das curvas no espaço em relação aos vetores esboçados ali? No caso dos vetores IJK, né, é uma base formada por vetores fixos, né? São com vetores constantes. Quando a gente está falando de uma curva no espaço, né, esse triedro de Frenet, né, ele será uma base imóvel, né? Ao longo de todos os pontos da curva vão ter três vetores, né? O vetor tangente, o vetor normal e o vetor binormal, que vão ter posições relativas idênticas às posições relativas dos vetores I, J, K. Eles vão ser ortogonais 2 a 2 e os três vetores serão vetores unitários se a curva estiver parametrizada pelo comprimento de arco. Então, essa é a hipótese que é feita inicialmente, né? Vamos considerar uma curva S, uma curva alfa, definida no intervalo aberto I com imagem no R3, uma curva regular. Né? A curva regular é aquela curva em que o vetor tangente é sempre diferente do vetor nulo e parametrizada pelo comprimento de arco. Né? Como é que a gente verifica, né, que uma curva está parametrizada pelo comprimento de arco? Quando o vetor tangente for um vetor unitário em todos os pontos. E quando não for, a gente pode reparametrizar pelo comprimento de arco, né? E nos casos mais simples, a gente consegue achar uma solução explícita para expressar um parâmetro que não seja o comprimento de arco em termos do comprimento de arco. A gente calcula o S, que é o comprimento de arco, através da integral do módulo do vetor tangente, né? Depois expressa o T, por exemplo, em função do S, como a gente já viu em alguns exemplos. Né? Então, se a curva já estiver parametrizada pelo comprimento de arco, a curvatura é definida da seguinte forma: a curvatura de alfa em um ponto S pertencente ao intervalo I é o número real K de S, que é o módulo do vetor alfa duas linhas de S. Né? Então, veja que, né, por essa definição, adotada aqui pela Cat, né, a curvatura será sempre maior ou igual a zero, porque é o módulo de um vetor do R3. Né?
Então, como exemplo, né, vamos fazer aqui o cálculo, né, da curvatura desta curva aqui. Um exemplo aí da página 61 do livro-texto. A gente tem o primeiro exemplo é alfa de S igual a vezes cosseno de S sobre A vezes seno de S sobre A e zero, onde o S pertence ao conjunto dos números reais. Né? Então, pede para mostrar que o alfa está parametrizada pelo comprimento de arco e que a curvatura de alfa é uma função constante igual a K de S igual a 1 sobre A. Então, para todo S pertencente aos reais, a curvatura é igual a 1 sobre A. Então, aqui na solução deste exemplo, nós vamos escrever aqui as equações da curva alfa, né? Então, o vetor tangente é o vetor alfa' de S. Esse aqui é o vetor tangente, que é, neste caso, obtido pela derivada de A vezes cosseno de S sobre A, né? Vai ficar menos seno de S sobre A, vezes 1 sobre A, vezes A. Então, vai ficar A vezes 1 sobre A, vezes menos S sobre A. E aqui vai ficar A vezes cosseno de S sobre A, vezes 1 sobre A, que é a derivada de S dividido por A. E a derivada de zero é zero. Então, simplificando, nós teremos que o vetor tangente é menos seno de S sobre A, cosseno de S sobre A e zero. Então, o módulo do vetor tangente, evidentemente, será igual a 1, né? Porque nós teremos raiz quadrada de menos o seno de S sobre A elevado ao quadrado mais o cosseno de S sobre A elevado ao quadrado mais zero ao quadrado. Pela identidade fundamental da trigonometria, né, nós teremos aqui a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Né? Então, T de S é um vetor unitário, né, para todo S pertencente a R. Então, isso comprova, né, isso é uma demonstração de que realmente esta curva está parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco ou simplesmente está parametrizada pelo comprimento de arco. Né? Além disso, a gente observa que esta curva é uma curva regular porque o vetor tangente, né, está escrito aqui, é menos seno de S sobre A, cosseno de S sobre A e zero. Né? Então, o vetor tangente sempre será diferente do vetor nulo, né, porque não existem raízes simultâneas para o seno e cosseno, isto é, não existem valores de S pertencentes aos reais que vão anular o seno de S sobre A e o cosseno de S sobre A ao mesmo tempo. Né? Não existe nenhum valor de S que vá ser raiz ao mesmo tempo de menos seno de S sobre A e cosseno de S sobre A. Portanto, esse vetor aqui será diferente do vetor nulo para qualquer S pertencente aos reais. Né? Bom, então é uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco. Então, para calcular a curvatura, a gente tem que calcular primeiramente o vetor alfa duas linhas. Né? Então, o vetor alfa linha, vamos escrever aqui, é menos seno de S sobre A, cosseno de S sobre A, e zero. Né? Esse é o vetor alfa linha. Então, o vetor alfa duas linhas é
pela regra da cadeia, vai ficar menos 1 sobre A vezes o cosseno de E sobre A. Aqui vai dar menos 1 sobre A vezes seno de S sobre A, porque a derivada do cosseno é menos seno. E a derivada de S sobre A é 1 sobre A. E a derivada de zero é zero. Então, o K de S, que é a curvatura, pela definição, é o módulo do vetor alfa duas linhas. Né? Ou seja, vai ficar a raiz quadrada de menos 1 sobre A cosseno de S sobre A elevado ao quadrado mais menos 1 sobre A seno de S sobre A elevado ao quadrado mais zero ao quadrado. Então, K de S é igual a 1 sobre A ao quadrado cosseno ao quadrado de S sobre A mais seno ao quadrado de S sobre A. Certo? Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 1 sobre A ao quadrado. Então, como A é positivo, né, K de S é igual a 1 dividido por A. Certo? O que ocorre é que, na verdade, essa curva alfa de S, né, aqui do exemplo, né, é uma circunferência, né, contida no plano x, o, y, de raio A positivo. Né? Nós já vimos que a curvatura da circunferência é 1 dividido pelo raio. Então, o que a gente observa, né? Quanto maior for o raio, né, menor é a curvatura. Certo? Portanto, a curvatura de uma circunferência de raio A tende a zero quando o raio tende a mais infinito. Quanto maior for o raio, menor é a curvatura, né? Que é uma aplicação que a gente vê, né, nas grandes cidades, né, hoje, essas grandes rotatórias, né, quando chegam muitas vias no mesmo ponto, né, para escoar, né, o tráfego, às vezes até com o objetivo de eliminar, né, muitas construções, muitos viadutos, muitas obras de arte, né, se as normas, né, estabelecem a utilização, né, recomenda a utilização de grandes rotatórias, né, porque na rotatória, com um raio crescente, né, a tendência da curvatura ser menos acentuada, então as pessoas têm aquela sensação, né, de ser mais suave, né, o traçado da rotatória, quanto maior for o raio da circunferência. Então, essa é uma importante aplicação aí deste resultado. Então, o segundo exemplo, que aparece ali na página 61, é a curva regular, dada pelas seguintes equações. 1 mais S elevado a 3 meios, dividido por 3. 1 menos S elevado a 3 meios sobre 3, e S sobre raiz de 2, né, onde o S pertence a esse intervalo aqui, aberto, né, intervalo aberto de menos 1 até 1,
E então, né, pede para provar que essa curva é uma curva regular, né, parametrizada pelo comprimento de arco, e a curvatura está dada ali na página 62, que é K de S igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 8 de vezes 1 menos S ao quadrado. Então, vamos provar que essa curva aqui é uma curva regular. Né? Então, alfa' de S, pelas regras de derivação, vai ficar 3 meios vezes 1/3 vezes 1 mais S dá 1 meio, né? Porque 3 meios menos 1 dá 1 meio, e a derivada de 1 mais S é 1. Aqui vai ficar 3 meios vezes 1/3 vezes menos 1, que é a derivada de 1 menos S, e multiplica 1 menos S na 1 meio, porque 3 meios menos 1 é 1 meio. Então, menos 1 da derivada de 1 menos S está aqui na frente. Né? E aqui, a derivada de S sobre raiz de 2 é 1 sobre raiz de 2. Então, simplificando, nós teremos 1 meio, 1 mais S, não 1 meio, que menos 1 meio, 1 menos S, não 1 meio, e 1 sobre raiz de 2. Né? Bom, então, alfa de S é uma curva regular, porque alfa' de S igual a zero, né, só vai ocorrer, né, se o 1 mais S for igual a zero e o 1 menos S for igual a zero simultaneamente. Né? Mas isso não vai acontecer, né, porque para que isso aconteça, o S tem que ser menos 1 na primeira equação e tem que ser igual a 1 na segunda equação. Acontece que, além dos dois valores serem diferentes, né, então esse sistema não possui solução. Além disso, tanto o menos 1 quanto o ponto 1 não pertencem ao domínio, né, destas funções. Tá? Então, esse é um sistema impossível. Logo, o alfa' de S é sempre diferente de zero. Né? Portanto, o alfa de S é uma curva regular. Né? Lembremos que uma curva alfa de S é uma curva regular quando o seu vetor tangente, o vetor alfa' de S, for sempre diferente do vetor nulo, né? O que significa que o vetor tangente sempre terá uma direção determinada, porque o vetor nulo é o único vetor que não tem uma direção definida. Então, este vetor aqui, ó, é o vetor tangente. 1 meio de 1 mais S na 1 meio, menos 1 meio de 1 menos S na 1 meio, e 1 sobre a raiz de 2. Então, agora vamos calcular, né, o módulo do vetor tangente. Né? Então, nós temos alfa' de S igual a 1 meio de 1 mais S na 1 meio, menos 1 meio de 1 menos S na 1 meio, e 1 sobre a raiz de 2. Né? Então, o módulo do vetor alfa' é raiz quadrada de 1 mais S na 1 meio sobre 2 elevado ao quadrado, mais 1 menos S na 1 meio sobre 2, menos S na 1 meio sobre 2 elevado ao quadrado, mais 1 sobre a raiz de 2 elevado ao quadrado. Então, desenvolvendo os cálculos, teremos raiz quadrada de 1 mais S na 1 meio elevado ao quadrado, vai ficar 1 mais S, dividido por 4. Né? Vai ficar mais 1 menos S na 1 meio. Esse número ele é positivo, porque o S é sempre menor que 1. Quando tira a raiz quadrada e leva ao quadrado, dá o próprio número 1 menos S, dividido por 4. Né? E aqui vai ficar 1 meio. Então, somando essas quantidades, né,
gente vai ter aqui, ó, nas duas primeiras frações, 1 mais S mais 1 menos S, né? Mais 1 meio. Então, o vetor alfa' de S vai ficar 2 quartos mais 1 meio, aqui dentro da raiz quadrada. Certo? Portanto, isso aqui vai ficar 1 meio mais 1 meio, que é igual a 1. Então, realmente, né, o vetor alfa' de S, né, que é o vetor tangente, né, é o vetor unitário. Então, T de S é um vetor unitário para todo S, pertencente ao intervalo aberto, que é o intervalo de menos 1 até 1. Né? Significa que, quando o vetor T de S é um vetor unitário, né, em todos os pontos do domínio, onde a curva está definida, que essa curva está parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco. Né? E assim a gente verifica, né, esta propriedade. Então, o que a gente observa? Se a gente quiser desenhar essa curva, a gente pode usar o recurso lá do site da Volvo. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui no site da Volvo tem um comando 3D Parametric Plot. Né? Então, aqui a gente pode botar as equações. No caso aqui, a curva alfa de S é 1 mais S elevado a 3 meios sobre 3. Vou botar um terço lá na frente. Depois. Opa. Depois é 1 terço vezes 1 menos S na 3 meios. Então, tem que botar quando o expoente é fracionário, tem que botar entre parênteses, né, para ele fazer a divisão no expoente. Né? E a terceira coordenada é S dividido por raiz quadrada de 2. S, TRT, parênteses 2. Né? E aqui a gente vai botar de menos 1 até 1. Então, a gente tem que depois ver se ele vai interpretar que isso é um intervalo aberto. Então, a gente pressiona Enter, confere as equações. Ó. 1 terço mais S na 3 meios, 1 terço menos S na 3 meios, S sobre raiz de 2. Vocês veem, então, o que aparece aqui, né? A curva. Né? É um pedacinho de curva ali. Né? E aqui na parte inferior aparece o comprimento da curva, né, no domínio de menos 1 até 1. Então, a integral de 1, né, isso prova que realmente, né, o vetor tangente tem módulo 1, né, porque aqui dentro dessa integral é exatamente o módulo do vetor tangente que a gente comprovou ali que vale 1. Né? Então, de menos 1 até 1, essa curva aqui, né, vai ter o comprimento igual a 2, porque exatamente é o comprimento do intervalo. Né? Já que é o comprimento de arco, o arco varia de menos 1 até 1, corresponde exatamente ao comprimento do arco daquela curva ali. Né? Certo? Bom, então, é um recurso interessante, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui. Eu vou fazer um print aqui da tela. Vamos colocar aqui no Word. Exemplo B.
a página 61 do livro texto. Aqui eu vou ocupar essas coisas aqui. E agora eu vou copiar de lá o resultado. Aqui é a curva que corresponde a esse gráfico. Quem é que está presente? Boa noite. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo certo. Então tá, beleza. Bueno, então, o que falta a gente mostrar aqui, nesse exemplo, é o resultado que aparece ali na página 62, que é a curvatura, né, é dada por essa função aqui. Né? Então, agora, vamos mostrar que a curvatura é esta função aqui, k de s igual a 1 dividido por raiz quadrada de 8 vezes 1 menos s ao quadrado. Então, para isso, né, a gente tem que calcular, primeiro, o vetor alfa duas linhas. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui e vai derivar novamente. Né? Então, derivando o vetor alfa linha, este 1 meio aqui passa aqui para frente, vai ficar 1 meio vezes 1 meio, que é 1 quarto. Né? 1 quarto, 1 mais s na 1 meio menos 1, que é menos 1 meio. Vezes a derivada de 1 mais s, que é 1. Então, fica esse fator aqui. Né? Este fator vai derivar aqui, ó, 1 menos s na 1 meio, esse 1 meio vai passar aqui para frente, vai ficar 1 quarto. Tem esse sinal de menos e tem, pela regra da cadeia, vai vir um outro sinal de menos, que é a derivada do 1 menos s. Né? Então, vai ficar 1 quarto de 1 menos s na menos 1 meio. E este fator aqui é uma constante, a derivada é zero. Então, agora a gente tem que calcular a curvatura, pela definição, é o módulo deste vetor. Né? A gente vai ter raiz quadrada de 1 mais s na menos 1 meio dividido por 4, elevado ao quadrado, mais 1 menos s na menos 1 meio sobre 4, elevado ao quadrado, mais zero ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 mais s na menos 1 meio elevado ao quadrado, vai ficar 1 mais s na menos 1. 1 mais s na menos 1 sobre 16. Isso aqui vai ficar 1 menos s na menos 1. Menos 1 meio vezes 2 é menos 1. Então, vai ficar 1 menos s na menos 1 sobre 16. Né? Mais zero. Então, vai ficar a raiz quadrada desta soma aqui. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 sobre 16, né? Que multiplica 1 mais sobre 1 mais s, mais 1 sobre 1 menos s. Então, k de s vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre 16, que multiplica, calculando aqui o mínimo múltiplo comum, que é o produto, mais s vezes 1 menos s, né, o produto dos denominadores. Então, agora divide este fator
por 1 mais S, sobra 1 menos S. Vezes 1 dá 1 menos S. Divide esse fator por esse, dá 1 mais S. Vezes 1 mais S. Então, aqui vai cancelar esse S com esse S, vai ficar 2 aqui, né? 2 sobre 16, ou seja, a raiz quadrada de 1 sobre 8, que é 2 sobre 16, é 1 sobre 8. E aqui vai ficar 1 mais S multiplicado por 1 menos S, que é exatamente 1 menos S ao quadrado. Que é o que está aparecendo ali na página 62 do livro. Né? Então, o que a gente tem? Na conclusão, né? Então, a conclusão, a curvatura de alfa de S, que é dado lá, vou escrever aqui, 1 mais S, 3 meios sobre 3. 1 menos S na 3 meios sobre 3. E S sobre raiz de 2, né? Aqui o S varia de menos 1 até 1, é K de S, 1 sobre raiz quadrada de 8 que multiplica 1 dividido por raiz quadrada de 8, que multiplica 1 menos S ao quadrado. Então, né, como a gente viu lá naqueles exercícios relacionados a curvaturas de curvas no plano, né, eu pedi lá, por exemplo, para analisar onde é que a curvatura é máxima, onde é que a curvatura é mínima, né? Aqui a gente pode usar o recurso de novo, né? Ó, se eu quiser analisar essa função, desse intervalo, né? Opa. Eu posso fazer o gráfico. Vamos fazer o seguinte, vou deixar isso aqui. Depois é mais fácil. Vou abrir uma outra aba aqui. Eu quero fazer o gráfico, né? Plot de 1 dividido por raiz quadrada de 8 vezes 1 menos S ao quadrado, né, de menos 1 até 1. Então, claro, ele interpreta, né, que no menos 1 e no 1 a função vai ter uma singularidade. O que vai acontecer? Ela vai tender a infinito, né? Porque quando o S tende a 1, o denominador tende a zero, e quando S tende a menos 1, o denominador também tende a zero. Então, a função vai tender a mais infinito, né, nas duas extremidades. Né? E aqui no ponto S igual a zero, né, ela atinge o mínimo da curvatura, que é exatamente 1 dividido por raiz de 8. Né? Então, a curvatura é mínima aqui nesse ponto, né, porque isso aqui é uma função. Né? O que nós estamos vendo aí é o gráfico da função curvatura. Né? Então, o ponto de mínimo da curvatura é esse ponto, claramente, né, o gráfico está mostrando, essa função é positiva, tende a mais infinito nas extremidades do intervalo. Então, ela não tem ponto de máximo. Né? Ou seja, a curvatura vai para mais infinito, tanto quando S se aproxima de menos 1, quando S se aproxima de 1. E quando S é igual a zero, ela atinge o valor mínimo, que é 1 sobre raiz de 8. Que é só substituir ali o S por zero, né? A gente vê que aquela expressão, né, atinge o seu valor mínimo. Né? Então, é uma propriedade interessante, né, desta curva, né, que a gente está vendo aqui. Né? Tem esse formato esquisito aqui. Né? Aqui a gente não consegue ter outras visões, né, deste. Não consegue, esse gráfico ele não é dinâmico. A gente consegue movimentar, mas se movimentar ele, mas não consegue girar ele. Eu não sei se é possível fazer no GeoGebra, eu não tenho esse conhecimento.
Eu vou registrar aqui no meu caderninho aqui o gráfico da função curvatura. Bom, Maria, eu recebi o teu... Aproveitando aqui a pausa. Meu e-mail. Mas olha, não sei se vai dar tempo. Hoje foi impossível. Correria, né? Estava cheio de coisa para fazer. E então, não sei, vamos ver se der tempo. Tô preocupada porque eu errei bastante coisa dessa disciplina. Sim, eu até dei um retorno ali, né, no Sim, eu vi o feedback lá no Moodle Moodle. lá. Tem alguns detalhes ali dos cálculos que vocês não fizeram, né? Então, eu resolvi, como a gente não estava conseguindo se falar aqui, porque, né, não estavam, tu especialmente, né? Algumas aulas tu assistiu, outras não e tal. A gente, bom, eu vou dar um retorno lá no Moodle e eu aproveitei acho que foi a aula da semana passada, se não me engano, eu fiz o gabarito, não sei se chegou a assistir ali o vídeo da semana passada. Sim. Daí eu aproveitei, aproveitei e desenvolvi ali o gabarito, né, das questões e tal. Porque daí eu achei que seria a forma mais fácil de vocês terem acesso à resolução, né? Claro, e vai tirando as dúvidas também, né? E tá meio confuso, né, esse negócio. Assiste uma aula, depois não assiste a outra, tá meio complicado. Enfim, é o que dá, né? É o que dá para fazer nesse momento. Né? E essa disciplina é uma disciplina assim que ela tem muitos resultados, né, que dependem daquela parte inicial ali, né, de operações com vetores, produto escalar, e agora aqui no R3 o produto vetorial ele é bastante importante, então tem que lembrar de algumas relações lá da geometria analítica, tá? Operações com vetores, tanto no R2 quanto no R3, para poder entender alguns conceitos aqui, né? Então, é muito relacionado com tanto com essas operações quanto aquela parte ali de cálculo, né, que eu comentei lá, por exemplo, para tu achar o ponto de máximo de uma divisão, né? O máximo de uma divisão ocorre quando o denominador é mínimo, né, e vice-versa. Bom, beleza então. Então, assim, aqui neste livro, na página 62, né, a autora aqui demonstra que as curvas regulares parametrizadas pelo componente de arco, que são as únicas que são segmentos de reto, são aquelas que têm curvatura identicamente igual a zero em todos os pontos. Tá? Então, isso é uma coisa que está de acordo com a nossa intuição, digamos assim. Né? Para que uma curva regular, parametrizada pelo componente de arco, uma curva no espaço, né, seja uma reta, então a curvatura desta curva tem que ser igual a zero. Eu não vou demonstrar, esse teorema está demonstrado aqui. Então, o que interessa aqui para a gente conseguir avançar, né, nesse estudo aqui é a definição 3.4 aqui do livro, né, que diz o que é o vetor normal a uma curva. Né? Então, eu vou escrever só aqui, para a gente desenvolver aqui algumas operações. Né? Então, o vetor normal vai ser, né, o vetor alfa, duas linhas de S, dividido pela curvatura, né? Onde o K de S, né, é uma função estritamente positiva. Tá? Então, esse vetor N de S aqui é o vetor normal
a alfa no ponto S. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Vamos imaginar assim, né? É claro que aqui, como a gente tem né, o meu caderno aqui, né? Ele é uma superfície plana. Né? Não tem como desenhar uma curva no espaço no caderno. Né? Isso é impossível. Tá? Então, o que a gente tem que imaginar aqui? Vamos imaginar aqui três eixos aqui. Digamos X, Y e Z. E uma curva alfa aqui nesse espaço. Aqui, tá? Então, vamos imaginar uma curva alfa de S. Né? Então, o que a gente tem aqui, como a curva é uma curva regular, né? A gente vai ter e ela é parametrizada pelo comprimento de arco. Tá? A gente vai ter aqui, por exemplo, um vetor tangente, a curva. Agora, vou esboçar aqui o vetor tangente para... a gente fixar a ideia. E o vetor normal, né, essa curva, vai ser um vetor, eu vou desenhar aqui, evidentemente, vai ser um vetor também, vai ser um vetor unitário. Por quê? Porque isso aqui nada mais é do que um módulo, né, do vetor alfa das linhas. Então, quando eu divido um vetor pelo seu módulo, né, o vetor resultante é um vetor unitário. Então, esse vetor n de S é um vetor unitário, assim como o vetor t de S. Tá? Então, fazendo, né, aquela comparação, ó, esses vetores, o t e o n, né, eles são como os vetores I, J, K. Ó. Só que eu só tenho o I e o J, por enquanto. Eu tenho o I e o J, e falta o terceiro vetor, que seria o vetor K, aqui, né, para formar a base do R3. Tá? Então, você tem que pensar assim, que, digamos, o vetor tangente é o vetor I, o vetor normal é o vetor J. Né? Então, falta esse aqui, ó, que a gente vai definir daqui a pouco, vai ser o vetor binormal. Tá? Então, essa é a ideia, né, dessas definições. Né? Então, esse vetor aqui, ele vai ser o vetor n de S vai ser ortogonal ao vetor t de S. Né? Lá na anotação do livro, né, a gente diz que esses vetores são ortogonais porque o produto escalar desses dois vetores são iguais a zero. Né? E o produto escalar, neste livro, é escrito assim. Né? Então, isso é uma forma de dizer que o T de S é ortogonal a N de S. Né? Então, assim, antes de eu seguir aqui, né, a importância da ortogonalidade é que, bom, basta olhar o caderno. Né? O caderno é um formato de retângulo. Né? Então, a gente está vendo as imagens aqui transmitidas pelo Zoom, né, numa tela que é retangular. Né? Essas porções aqui né, das imagens que a gente enxerga são todas limitadas por uma área retangular. Né? Por quê? Porque imagine se a gente fosse dividir aqui, né, a tela do, do computador aqui em círculos, né? Iam ficar vários pontos, né, que não seriam aproveitados. Né? Então, a utilização de vetores ortogonais, né, ela está relacionada com a solução eficaz, né, a solução eficiente, a solução que demanda menor esforço e maximiza o aproveitamento de materiais. Né? Então, quando a gente fala em soluções ortogonais, né, em qualquer área da matemática ou em alguma ciência social aplicada, na economia, na sociologia, né, porque, no caso, né, da geometria plana,
Se eu tiver 2 pontos aqui, né, no caderno, você marcar aqui 2 pontos quaisquer aqui, né, fazer uma brincadeirinha aqui, se eu marcar 2 pontos aqui, ó, qual é o segmento mais curto, né, que une esses 2 pontos, é o segmento reto. Né? Então, se eu sair desse ponto até esse ponto aqui, numa linha reta, né, essa será a chamada solução ortogonal. Né? Então, a ideia da ortogonalidade é exatamente proporcionar, né, formas rápidas de decomposição de vetores em uma base ortogonal, porque quando a gente calcula coeficiente de um vetor numa base ortonormal de um espaço vetorial, seja R2 ou R3, né, o cálculo dos coeficientes de um vetor qualquer numa base ortonormal é simplesmente dado pelo produto escalar, né, do vetor com os vetores da base. Tá? Muito bem. Então, o vetor binormal, né, o vetor binormal, que está definido lá na página 63, escrever. Vetor binormal. Então, esse vetor é chamado de B de S, e a definição, né, que está aparecendo ali na página 63 é que o B de S é igual ao produto vetorial do T de S pelo vetor N de S. Tá? Então, esses vetores aqui, ó, T de S, N de S e B de S, né, é o triedo de Frenet. Né? Da curva alfa no ponto S. Né? Então, o triado de Frenet é formado por vetores ortonormais, formado por vetores ortonormais. Né? Ou seja, esses 3 vetores, ó, nesta ordem, né? O vetor T de S, que é o vetor tangente, N de S, que é o vetor alfa duas linhas dividido pela função curvatura, né? B de S é o produto vetorial desses dois, né? E a gente sabe que o resultado do produto vetorial é simultaneamente ortogonal aos 2 vetores, né? T de S e N de S. Esses 3 vetores nessa ordem, né, eles vão ter uma geometria idêntica ao que a gente está vendo aqui, né, na base IJK. Né? Qual vai ser a diferença? Né? A diferença é que esses 3 vetores eles vão estar, né, numa posição variável, né? Em vez de estar numa posição fixa, aqui no espaço R3, né? Se a gente desenhar aqui, vamos imaginar aqui uma curvinha aqui, então eu terei essa situação aqui, ó. Certo? Esse vetor, né, esses 2 vetores são ortogonais, esses 2 vetores são ortogonais e esses 2 vetores são ortogonais. Né? É a mesma coisa que acontece aqui com os vetores I, J, K do R3. Tá? A diferença é que, bom, nessa posição eles estão aqui, depois mais para frente vai ter esses 3 vetores, né, numa posição que não vai ser exatamente igual àquelas ali, mas a relação entre eles, a posição relativa
de um para o outro, né? Do T para o N, do T para o B e do N para o B, é sempre a mesma. Eles são ortogonais 2 a 2. Tá? Então, isso aqui tem que pensar, né, e tentar enxergar isso, porque a nossa tendência, né, a nossa formação é sempre associar o conceito de base a um conjunto de vetores fixos no espaço, como a base IJK, né, lá do R3. Tá? No caso dos estudos que são feitos aqui, né, esses vetores eles são vetores variáveis, então a gente tem que imaginar isso, que para cada valor de S, né, tu vai ter o vetor T, o vetor N e o vetor B numa determinada posição lá a partir da curva, mas as relações, as posições relativas dos vetores um com o outro vão se manter, né, em todos os valores de S. Tá? Bem, então, né, aqui no livro, né, o, a autora fala sobre a definição, né, de torção. Né? Então, a torção é, digamos assim, a taxa, né, de variação da posição do vetor binormal. Tá? Então, a torção tem aquela ideia que a gente associa, né, ao fato de uma curva no espaço, né, ela ter por exemplo, vamos imaginar uma reta no espaço. Né? A curvatura dela é igual a zero, né? E a torção dela é zero, porque ela não tem torção. Né? Quais são as curvas que pode apresentar uma torção? É uma hélice, por exemplo. Né? Uma hélice é uma curva que pode apresentar uma torção. Né? E, quer ver? Vou colocar aqui. Ó. Isso aqui é uma hélice. Vou mostrar aqui. Uma curva desse tipo aqui. Ó. Cosseno de T, seno de T. Sora, eu tô vendo o caderno, não o teu computador. Ah, tá. Obrigado. Vou compartilhar. Seno de T e T. Vou botar aqui. Digamos de 0 até 4π. Isso aqui é uma hélice, né, que vai se desenvolver ao longo de um cilindro circular, né, de raio 1. Se a gente olha aqui ó, de cima, né, a gente vê que x ao quadrado mais y ao quadrado é 1. Se eu pegar só as equações do x do y, aqui, né, então vai ser uma hélice, ó, vai ser uma coisa enrolada assim, né? Então ela vai ter uma torção. Né? Certo? Então o que vai medir essa torção é a definição que aparece aqui, né, na página 64. Tá? Então, a torção vai ser definida pela função tal de S, tá? Que satisfaz, né, a condição de proporcionalidade entre o vetor B' e o vetor normal. Tá? Então, essa quantidade aqui vai ser o resultado, né, do produto escalar do vetor B' de S pelo vetor normal de S. Tá? Produto escalar. Então, a gente tem, né, para que seja possível, né, calcular a curvatura, a torção de todos esses vetores, né? Para exemplificar, vamos fazer o exemplo aqui da página 64, né? Que é obter o triângulo de Frenet, a curvatura e a torção, né? Então, o triângulo de Frenet são os vetores T de S, N de S, B de S. Né?
está aqui. TDS, NDS e BDS. Tá? Esse é o triado de Frenet. Né? A curvatura, que é o módulo, né, do vetor alfa duas linhas, e a torção da hélice circular parametrizada pelo cunho de arco, alfa de S. Vou escrever aqui. A vezes o cosseno de S sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A vezes seno de S dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? E BS sobre onde o S pertence aos reais. Né? E o A maior que zero é uma constante. Então, A maior que zero é uma constante. E S é um número real qualquer. Bom, então a solução, essencialmente, né, quais são as ferramentas, né, matemáticas que são necessárias, né, para conseguir obter esses resultados. Tá? É saber calcular derivadas, tá? Saber calcular o produto vetorial, né, para obter. Primeiro, as derivadas são necessárias para obter o vetor tangente e o vetor alfa duas linhas. Né? Bom, obtidos esses dois vetores, tu vai calcular a curvatura como sendo o módulo do vetor alfa duas linhas. Tá? Bom, aí tu vai ter a curvatura calculada, tu vai dividir o vetor alfa duas linhas pela curvatura, vai te dar o vetor normal. Né? E depois tu vai fazer o produto vetorial do vetor tangente pelo vetor normal para obter o vetor B de S, que é o vetor binormal. Então, para poder dar conta, né, para conseguir fazer esses cálculos, né, tem que ter um bom conhecimento do cálculo diferencial, porque tem que saber as regras de derivação, né, regra da cadeia, identidades trigonométricas, né, e no caso das operações com vetores, né, do R3, saber calcular tanto o produto escalar quanto o produto vetorial. Tá? Então, o vetor alfa linha, né, vamos escrever aqui o alfa de S. Vai ficar A cosseno de S sobre a raiz quadrada, A seno sobre a raiz quadrada e BS sobre a raiz quadrada. Aqui no enunciado do exemplo, né, ele estabelece aqui o A é um número positivo, né, mas não dá nenhuma condição sobre o valor do B. Tá? Se o B for zero, não tem problema, tá? Porque se o B for zero, vai eliminar essa terceira coordenada aqui, né? Mas aqui vai ficar S sobre A, aqui S sobre A, então não tem nenhum problema. Bom, então a gente vai calcular aqui a derivada, né? Que é o vetor tangente. Então, calculando a derivada, né, já usando as regras, vai ficar menos A dividido pela raiz quadrada, vezes o seno de S sobre a raiz quadrada. Aqui vai ficar A sobre a raiz quadrada. Cosseno de S sobre a raiz quadrada. E aqui vai ficar B sobre a raiz quadrada. Ali no livro, a autora já aproveitou, né, e colocou em evidência esse fator aqui, ó. Ficou menos
A seno de S sobre a raiz, A cosseno de E sobre a raiz, e aqui o B. Então, isso realmente facilita, né? Essa anotação aqui, ó, é bem melhor do que essa, né? Não precisa ficar repetindo esse fator aqui, ó, né? Esse fator aqui fora, né? Do seno e do cosseno, e aqui no denominador do B, né? Deixa em evidência lá, é muito mais tranquilo, tá? Bom, então, né, para provar que esta curva está parametrizada pelo componente de arco, tem que mostrar aqui que o vetor tangente tem módulo 1. Tá? Isso aqui eu não vou fazer, aí depois tu pode verificar. Tá? Depois, o alfa duas linhas, né? Vai derivar de novo. Observa que vai aparecer de novo esse fator aqui, né? Multiplicando a raiz quadrada, como esse fator aqui é positivo, vai ficar 1 sobre a ao quadrado mais a ao quadrado. Né? Aqui vai ficar menos a vezes o cosseno. Aqui vai ficar menos a vezes o seno. Aqui vai dar zero, então não tem nenhum problema, né, de botar aquele fator lá em evidência, porque vai dar zero. Tá? Então, observa que a curvatura já pode ser calculada, ó, porque a curvatura K de S, né, é o módulo do vetor alfa duas linhas. Né? Então, o K de S vai ficar... Quando tu tem uma constante, né, pelas propriedades tu tem que levar essa constante ao quadrado e depois extrair a raiz quadrada. Tá? Então, essa constante vai ficar multiplicando, né, o módulo, né, a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Certo? Observa essa constante aqui, né? Então, vai ficar 1 sobre a ao quadrado mais b ao quadrado, que vai multiplicar a raiz quadrada de este fator elevado ao quadrado, menos a cosseno de S sobre raiz quadrada, tudo ao quadrado, né? Mais menos a seno de S sobre a raiz quadrada, tudo isso aqui elevado ao quadrado, mais zero ao quadrado. Tá? Então, o que vai dar? Nossa velha identidade trigonométrica, né? Aqui vai ficar a ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, vai ficar a raiz de a ao quadrado, que é igual a A, porque o A é positivo. Então, vai ficar A dividido por... Opa, aqui é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa é a curvatura desta curva no espaço, aí, que é uma constante. Né? Então, o que esse resultado está dizendo é que a hélice circular, tá, é uma curva do espaço que tem curvatura constante. É A dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, se o S for zero, se o S for 1, não importa. O valor do S, né, a curvatura é sempre a mesma. Tá? Então, esse é um resultado importante porque é uma característica dessa curva que não se observa em todas as curvas do espaço. A gente viu há pouco um exemplo ali, né, de uma curva ali, que foi o exemplo anterior, que é essa aqui, ó, né? Ó, o exemplo anterior, a função curva, essa curva aqui, ó, né, é definida no intervalo de -1 até 1, ela tem essa curvatura, que é uma função que vai do mais infinito, chega no mínimo e depois volta para o mais infinito. Né? Certo? Então, né, cada curva, né, tem uma característica diferente. Né? No caso da hélice circular, né, o que esse resultado está dizendo, né, é que a curvatura é constante. Então, observa, se o B, né, se o B for um número muito elevado, né, comparado com o A, né,
Este termo aqui, ó, será muito grande, né, comparado com o numerador, a curvatura vai ser um número muito pequenininho. Tá? Então, se o coeficiente b for um número muito grande comparado com a curvatura tende a ser pequena. Né? O que significa isso? Quanto menor a curvatura, tá, mais próximo de uma linha reta se aproxima a curva. Né? A gente tem como referência, né, para a gente poder interpretar esses resultados e associar ao formato da curva, né, tem que lembrar que a única curva, né, aqui do espaço que tem curvaturas constante igual a zero, né, é a reta, constante igual a zero. Em todos os pontos, né, a curvatura é sempre zero. Então, se uma curva, como esta aqui, né, ela tem essa expressão que depende de dois valores, né, observa assim, no caso do b igual a zero. Se o b for zero, né, então o que acontece com a curvatura? Vai dar a dividido por a ao quadrado, que é 1 sobre a. Tá? Por quê? Porque quando b é zero, isso aqui se transforma numa circunferência, que a gente já sabe que a circunferência tem curvatura igual a 1 dividido pelo raio. Tá? Se o b for muito, muito maior que o a, né, então a curvatura é aproximadamente zero. Se esse número for muito, muito maior que o a, porque o b ao quadrado vai estar no denominador. Imagina que o a seja 1 e o b seja 100. Tá? Então vai ficar, né, aproximadamente 1 dividido por 100 ao quadrado, ou seja, 1 dividido por 10.000 a curvatura. Ora, quando a curvatura se aproxima de zero, é porque a curva se aproxima de um segmento reto. Tá? E isso vai acontecer por quê? Porque nas equações, né, ó, nessas equações aqui, né, o B ele vai ser um número muito grande comparado com A tendência, né, desses fatores aqui é dar uma pequena contribuição. Esse fator aqui, ó, é o que vai dar a maior contribuição, né, para o desenvolvimento da curva. Tá? Então, ela vai se E nesse aproximar. caso aí, o A não pode. Hã? Nesse caso aí, o A não pode ser zero. Não, o A tem que Nesse ser caso positivo. aí, o A não pode ser zero. Não, o A tem que ser positivo. Porque ali Tá. no enunciado, né, que até eu escrevi lá na parte superior, ó, no enunciado do livro, A lá, é maior que zero. isso, se tu Uhum. olhar ali na página 64, não sei se está com o livro aí, ou, tu olhas lá na página 64, no enunciado, né, o exemplo 3.7, ela dá as equações, né, diz que o S pertence a R, mas observa que o A é positivo, é uma constante positiva. Então, a gente pode imaginar que o A pode ser pequenininho, mas ele tem que ser positivo. Né? Então, esse tipo de análise é só para a gente perceber, né, como é o comportamento desta constante aqui, analisando, né, as possibilidades, as combinações, né, entre o A e o B. Certo? Porque, digamos assim, né, se numa aplicação, se o objetivo for aproximar, digamos assim, a hélice, né, de um segmento de reta, tá, vamos supor que onde é que se encontram, né, aplicações de uma hélice circular? Né? Se tu olhares nessas construções que tem ao longo aí nessas propriedades que a gente vê no interior do estado, né? Aqui na capital a gente vê há pouco a utilização desses silos, né, que são esses armazéns circulares assim, que tem uma escadinha ali por fora, né, para as pessoas poderem chegar lá em alguns pontos, porque aqueles silos eles precisam ser vistoriados, né? Eles têm umas pás ali dentro, o pessoal tem que entrar ali para olhar como é que está o produto lá, às vezes armazena milho, arroz, né, esses grãos assim. E então, ao longo, né, das paredes ali daquele cilindro circular tem uma escadinha, e essa escadinha tem uma forma de uma hélice circular. Né, certo? Então, para tornar ela mais confortável, né, são calculados parâmetros para, né, que a pessoa caminhe ali em volta e não tem uma declividade muito acentuada. Então, o que determina isso é essa relação entre o A e o B. Então, se o A for muito menor que o B, a gente vai ter aproximadamente um segmento de reta, né? Claro, aqui é a situação limite, né? Apenas como uma situação de referência. Tá?
Bom, então, só para concluir aqui, tá? Os resultados aqui da página 65, eu só quero, eu vou só encaminhar aqui, ó, o NDS, é só dividir, né, o alfa duas linhas pela função, por essa constante que é a curvatura, tá? Vai aparecer aquele resultado ali, e aqui eu vou deixar indicado aqui o resultado do BDS, que é o produto vetorial desses dois vetores, e só faço uma correção aqui, ó, mas é o seguinte, ó, uma correção aqui que depois tu pode conferir aqui. O NDS, tá? O NDS está certinho aqui, ó. Vai dividir, né, o vetor alfa duas linhas pelo KDS, né, que é aquela constante ali, vai simplificar alguns fatores, vai ficar menos o cosseno de S pela raiz quadrada, o C menos seno de S dividido pela raiz quadrada, e aqui vai dar zero. Tá? Então, o BGS, né, tu vai pegar os dois vetores, né, o TDS e o NDS, vai calcular o produto vetorial. Tá? Certo? Vai dar esse resultado que aparece aqui na página 65. Agora, o vetor B', né, e a torção estão com um erro aqui. Tá? Então, a torção, eu vou escrever aqui o resultado correto, tá? A torção, que é o tal de S, né, é o produto escalar do B' de S pelo N de S. Tá? O resultado correto é menos B dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Não tem essa raiz quadrada no denominador que aparece ali. Tá? E o vetor B' de S, ele também tem um pequeno erro ali, né? É B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Que multiplica este vetor aqui. Certo? Então, a gente vai, eu vou encaminhar aqui para finalizar a atividade. Aí, na semana que vem, eu complemento esses resultados aqui. Ok? E aqui que eu posso te indicar aqui, ó, e para os demais alunos. Os exercícios na página 69. São os seguintes, né? Número 1, tá? Itens A, B e C. Tá? Número 2, mesma coisa, né? Itens A, B e C. Eu acho que, por hora, são os exercícios que podem ser resolvidos. Tá? Então, página 69, exercícios números 1 e 2, os itens A, B e C de cada um deles. Né? No caso do exercício 1, a autora pede para reparametrizar as curvas pelo cômodo médio de arco, obter o triângulo de Frenet, a curvatura e a torção. Então é isso. Já vai ter uma boa diversão aí. Ok, Maíra? Ok, prof. Então tá. Uma boa noite para ti. E, bom, nesse Boa caso, noite. terça que vem é feriado, né? A gente vai ter aula hoje é dia 5, a gente vai ter aula no dia 19, se eu não me engano, está marcado aula presencial. Isso. Aí eu estarei lá na PUC, lá na terça-feira, dia 19. Ok, combinado. Eu vou fazer como eu fiz das outras vezes, né? Eu vou gravar a aula lá na sala
E aí a gente assiste depois. E depois publico ali no YouTube. Ok. Tá bom? Então tá. Até quinta. Uma boa noite, então. Pra ti também. Tchau, tchau. Tchau.